Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos iniciar mais uma série de perguntas e respostas bíblicas intitulada A Trombeta Final. Iniciamos esta série profética de perguntas e respostas bíblicas, a trombeta final, com o método e princípios de interpretação bíblicos. Basicamente, existem apenas dois métodos de interpretação bíblica. O primeiro é o método alegórico. Neste método, cada pessoa atribui o sentido que preferir ou que desejar às palavras de Deus, de modo que a autoridade final fica sendo do homem e não de Deus. Em segundo lugar, temos o método literal histórico-gramatical. E D.L. Cooper escreveu: quando o sentido simples da Escritura faz senso comum, não procure nenhum outro sentido. Portanto, tome cada palavra no seu significado literal, usual, ordinário, primário, a não ser que os factos do contexto imediato, estudados à luz das passagens relacionadas e de verdades axiomáticas e fundamentais, claramente indiquem o contrário. Portanto, o método que nós vamos utilizar para interpretar questões como o arrebatamento da Igreja, questões como a vinda do Senhor Jesus, como a grande tribulação, como o dia do Senhor ou o dia da ira do Senhor, e outras questões escatológicas, das doutrinas finais ou das doutrinas dos últimos dias, serão abordadas e serão interpretadas através deste método, o método literal, histórico, gramatical, porque nós queremos que a autoridade seja das Escrituras e não nossa. Agora, vamos falar dos princípios ou regras principais de interpretação bíblicas. Isto se aplica totalmente a toda a Escritura, estas regras. São regras que se aplicam a toda a Escritura, mas, isso aí em geral, mas em particular, nós vamos aplicar estas regras à questão das doutrinas finais. Doutrina que fala sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre a vinda do Senhor, sobre a ira do Senhor, sobre o dia do Senhor, questões finais. Basicamente, nós vamos nos enfocar sobre as questões como o arrebatamento, a grande tribulação, o dia do Senhor, a vinda do Senhor, e vamos ver qual é a relação entre todos esses eventos e quando é que cada um desses eventos vai ocorrer. Vamos também saber qual será a ordem cronológica desses eventos.
Os princípios ou regras de interpretação bíblicos que nós devemos utilizar são: 1. Não inserir ideias pré-concebidas no texto. Ou seja, nunca fazer exegese. Isto é o primeiro princípio. 2. Ler sempre o texto dentro do seu contexto. O texto deve ser lido dentro do seu contexto. Depois já vou explicar cada um deles. 3. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Devemos comparar sempre Escritura com Escritura. 4. É chamada regra da concordância ou da harmonia. A Bíblia não se contradiz em nada. A Bíblia nunca se contradiz. 5. Devemos determinar as referências literais de figuras de linguagem. O que é que são figuras de linguagem? Símile, metáfora, parábola, alegoria, muitas outras, que nos dão uma comparação, substituição ou modificação. Ou seja, devemos pegar nas figuras de linguagem e determinar quais são as referências literais, que nos dão uma comparação, uma substituição ou uma amplificação. Ou seja, uma aplicação prática, uma aplicação literal. Por último, 6. Lei do duplo cumprimento. Devemos reconhecer que, por vezes, o cumprimento profético de algumas passagens tem duas aplicações e não somente uma. E tem, por vezes, um cumprimento parcial e um cumprimento total. Agora vou explicar cada uma delas com detalhe. Primeiro princípio ou regra essencial para entendermos questões como o arrebatamento da Igreja, como a vinda do Senhor Jesus, como a grande tribulação, ou o dia da ira do Senhor, ou a ira do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o primeiro princípio, conforme eu falei, é o princípio da exegese. Ou seja, nós não devemos inserir ideias pré-concebidas no texto. É a tal guerra entre a exegese versus a exegese. Já lá vamos. Ao iniciarmos este primeiro princípio, vamos abrir em Neemias 8.8. Neemias capítulo 8, versículo 8 diz assim: E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Importa entender, não apenas ler. E leram no livro da lei de Deus e o declarando e explicando o sentido. Portanto, eles liam e explicavam. E faziam que lendo se entendesse. Isto é muito importante. Ao lermos, nós devemos entender, para que depois ensinemos e os outros também entendam corretamente a Escritura. Nunca fazer a exegese. Já vou explicar o que é a exegese. Na exegese, nós extraímos do texto o seu significado. Na exegese, inserimos o significado no texto. Por isso é que eu disse que a primeira regra é não inserir ideias pré-concebidas no texto. Nunca fazer a exegese. Ou seja, nunca criar um conceito e depois procurar que as Escrituras se adequem a esse conceito ou preconceito. Na exegese, nós procuramos saber qual foi a intenção do autor ao escrever determinada porção das Escrituras, ou qual era o seu significado intencionado pelo autor. Por outras palavras, nós, ao fazermos uma exegese, nós deixamos que as Escrituras nos digam qual é o seu significado. Elas mesmas vão nos dizer qual é o seu significado. Mas na exegese, nós mesmos inserimos significados no texto. Inserimos coisas que não vêm no texto. O nosso objetivo com este princípio de nunca inserir ideias pré-concebidas no texto é tentar descobrir o significado do texto e não impor um significado ao texto. Agora vamos abrir em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E neste primeiro estudo nós vamos saber qual é o método que vamos usar, e quais são os princípios de interpretação bíblicos que vamos utilizar para interpretar as porções proféticas da Bíblia e, mais nomeadamente, as porções proféticas finais ou dos últimos dias. Então é assim, diz aqui: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia também diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e não teremos necessidade de que alguém nos ensine.
Então há a importância do Espírito Santo. Ele inspirou a Escritura. E Ele também nos ensina e nos conduz a toda a verdade. Vês aqui, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E precisamente quando um homem mete uma coisa na cabeça, ele depois vai querer ler a Bíblia e procurar que a Bíblia se adeque à sua maneira de pensar. E por isso é que eu digo, nós, ao iniciarmos este estudo, não vamos apoiar nenhuma posição. Inicialmente, nós não vamos apoiar nem o pré-tribulacionismo, nem o mid-tribulacionismo, nem o pós-tribulacionismo. Nós não te vamos dizer, neste primeiro vídeo, qual é a nossa posição. Não te vamos dizer se nós somos pré, mid ou pós, ou nenhuma destas posições teológicas. E eu te vou dizer uma coisa interessante. Nós vamos pela Bíblia. O que a Bíblia nos falar, o que ela nos revelar, nós ensinaremos para os irmãos. Quantos podem dizer amém? Exemplos de interpretação particular e subjetiva. Por exemplo, a pessoa, em vez de ler a Bíblia, que é o que acontece hoje, a maioria dos cristãos que aceitam a Cristo e vão para as igrejas evangélicas, sejam elas tradicionais, pentecostais ou até neopentecostais, geralmente, antes mesmo deles completarem a leitura bíblica da Bíblia, muitos deles nem conseguem ler, nem nunca vão chegar a ler capa a capa, porque vão ter preguiça, o diabo vai meter N, X, Y e Z coisas para impedir da leitura bíblica. Eles já vão aprender, sobre o arrebatamento da igreja, de acordo com alguma das visões teológicas ensinadas nos seus ministérios. Isso aí é mau, porque a pessoa não aprendeu o tempo do arrebatamento pela Bíblia, porque a teologia ensina basicamente que ou Jesus vem antes da última semana de Daniel, ou ele vem a meio dessa semana, que muitos chamam de tribulação, ou de grande tribulação, depois já lá vamos, já vou provar se é, se não é, e outros dizem que vem depois. Agora imagina que nenhuma dessas três posições é a verdadeira, e que há algo aí pelo meio de alguma delas. Então por isso é que nós devemos ler a Bíblia. Por exemplo, no pré-tribulacionismo, geralmente a pessoa mete na cabeça um preconceito. Lhes é dito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Lhes é dito que a igreja não pode jamais passar pela grande tribulação. Lhes é dito, se alguém ensinar contrário, esse o tal é um herege, está a ensinar uma mentira e uma heresia. Portanto, é um falso mestre, um falso profeta. Então a pessoa já vem com aquilo na cabeça. E mesmo que ele depois encontre no texto que o arrebatamento é depois da tribulação e não antes, ele nunca vai crer. Ele nunca vai crer na verdade, mesmo que lhe mostrem a verdade, comparando Escritura com Escritura, provando. É difícil, só o Espírito Santo para convencer. Porquê? Porque ele já meteu um preconceito na cabeça. Não é melhor ler a Bíblia sem preconceitos? Por isso é que eu estou a dizer, no primeiro princípio, regra de interpretação bíblica é não inserir ideias pré-concebidas no texto. Então, já os mid-tribulacionistas, eles vão achar que o arrebatamento, ele não é nem no início da última semana de Daniel, ou antes do início da semana, nem no finalzinho, mas é a meio. E se alguém disser o contrário, é mentiroso e herege. Então ele já vai entrar nesse preconceito. E mesmo que alguém lhe mostre nas Escrituras que o arrebatamento não vai ser a meio da suposta tribulação, ele não vai querer. Mesmo que alguém lhe mostre Escritura com Escritura. Da mesma forma, o pós-tribulacionista, clássico, ou seja, teológico, que vem da teologia, que aprendeu pela teologia. O mid-tribulacionista diz que a igreja será arrebatada a meio. Ou seja, se é a meio, então não vai passar pela grande tribulação, mas vai passar pelo princípio das dores, os primeiros 3 anos e meio. Já o pós-tribulacionista diz que Jesus só vem arrebatar a igreja precisamente na batalha do Armagedom, no finalzinho da semana, no último dia dos últimos 7 anos, para arrebatar a igreja, conforme está em Apocalipse 19. Mas se alguém lhe conseguir mostrar pela Bíblia que ele está errado, ele não vai querer, porque ele vai dizer não, quem disser o contrário é herege, é mentiroso. Isso é o que andam ensinando. Agora, o melhor, mesmo, irmão, é o irmão esqueça tudo o que aprendeu sobre o tempo do arrebatamento. O arrebatamento é uma verdade, mas o tempo do arrebatamento, não esqueça tudo e vamos para a Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia nos vai revelar acerca do tempo do arrebatamento. E é por isso que hoje, nesta introdução, estamos a ver os princípios essenciais. Não insira ideias pré-concebidas. Porque se alguma dessas ideias, seja o pré-tribulacionismo, seja o mid, seja o pós, estiver errado, o que é que acontece? A pessoa vai errar. E Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E nós não podemos errar o alvo. O alvo é Cristo. O segundo princípio, que eu vou aqui explicar para os irmãos, ler sempre o texto
dentro do seu contexto, segundo a regra de interpretação ou princípio de interpretação bíblico e, neste caso, profético. Mateus capítulo 4, versículo 4. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Também temos em Romanos capítulo 15, versículo 4: tudo o que antes foi escrito foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo importa, não é um texto fora do seu contexto, ou um versículo isolado. Evitar os versículos isolados. Evitar separar o texto do seu contexto. Texto fora do contexto é pretexto para heresias. Vou só dar alguns exemplos. Por exemplo, muita gente separa 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 11, alegando que são coisas diferentes. Mas depois, ao longo deste estudo, o irmão vai ver que 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, que fala da vinda do Senhor e do arrebatamento, essa palavra não morre no versículo 18. Ela tem uma continuidade no versículo 1 do 5º capítulo. É o mesmo tema, o tema não cessa. E aí a pessoa vai cair em erro, vai achar que são duas coisas. Que o capítulo 5 se refere a um outro tempo profético escatológico e o capítulo 4 se refere a uma outra coisa. Vai tentar separar a vinda do Senhor e o arrebatamento do capítulo 5. Não está interligado, que diz: mas acerca dos tempos e das estações, do quê? Do arrebatamento, não necessitais de que alguém se vos escreva. Quer dizer que, se não necessitam, eles já sabiam muito bem o tempo em que Jesus viria. Outro problema, não é, que muitas vezes fazem, é separam 2 Tessalonicenses capítulo 1 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ou seja, geralmente quando as pessoas vão estudar 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 12, que fala, entre outras coisas, da vinda de Jesus e da nossa reunião com Ele, da vinda do Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, ou seja, fala da vinda de Jesus para o arrebatamento, e fala também da manifestação do Anticristo, muita gente já generaliza e diz assim: não, o tema da segunda epístola de Tessalonicenses é a manifestação do Anticristo. E tu vais ver que não. O tema é a manifestação de Cristo, porque nós sabemos que a divisão em capítulos e a divisão em versículos é algo tardio. É algo que não foi feito desde o início. No início, Deus apenas inspirou cada uma das suas palavras. Todas as palavras de Deus são inspiradas. Todas elas. A palavra de Deus, ela é inspirada, mas a divisão foi feita em capítulos, muitos anos mais tarde, séculos mais tarde, e a divisão que foi feita em versículos, também séculos mais tarde, não foram inspiradas. E por vezes, nós ao lermos e paramos na divisão do capítulo e separamos esse texto, estamos a isolar um texto, seja um versículo ou um conjunto de versículos ou um capítulo, estamos a isolar por vezes um texto de outro texto que tem tudo a ver, que tem uma continuidade e que está relacionado. Porque eu pude observar que 2 Tessalonicenses capítulo 1 só deveria acabar no versículo 11 do 2º capítulo. Porque é o mesmo tema, fala da vinda do Senhor e da manifestação de Cristo. E agora, só a título de exemplo, só por curiosidade, vou abrir mesmo aqui para tu entenderes. Diz assim 2 Tessalonicenses capítulo 2: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? O texto dentro do contexto. Não será assim a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então muita gente pega aqui, dizem assim: o Anticristo vai se manifestar. Então o tema desta epístola toda é a manifestação do Anticristo. Mas eles esquecem-se que o capítulo 1 está ligado com o capítulo 2. É o mesmo tema. E que esta epístola começa no capítulo 1. E no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: e a vós que sois atribulados, ou seja, e a vós que passais por tribulações, descanso connosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Então aqui fala que Jesus vai ter que se manifestar desde o céu para dar descanso aos cristãos que passam por tribulações. Está bem claro o texto. Então o tema desta epístola, o tema desta segunda epístola, conforme o capítulo 1, versículo 7, é o quê?
é a manifestação de Cristo e não a manifestação do Anticristo. A manifestação do Anticristo é uma coisa secundária e não principal. E depois nós vemos aqui também no versículo 10. Quando vier, para ser glorificado nos seus santos e se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Então fala da vinda, quando vier. Então ele vai vir para quê? Vai vir para arrebatar a igreja. Então o tema da epístola é a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou a manifestação de Cristo, é o tema. E para que isso aconteça, tem que acontecer outra coisa, que vem no capítulo número 2. Então nós aqui claramente vimos que é um erro a gente pegar na segunda epístola de Tessalonicenses e dizer que o tema é a manifestação do Anticristo só porque só lemos o capítulo 2, ou só lemos 1 ou 2 versos do capítulo 2. Aí incorremos em erro. Não separar o texto do contexto. Eu vos digo, isto é uma dica para todos, a divisão em capítulos e versículos não foi inspirada por Deus e por vezes falha. Por vezes eles dividem onde não devem dividir, dividem capítulo onde não deviam ter dividido e dividem versículo onde não deviam ter dividido. E depois dá erro, porque a pessoa pega num versículo isolado ou num capítulo isolado. Neste caso, o capítulo 1 tem uma continuidade até o versículo 12 do segundo capítulo. É tudo o mesmo tema, fala da vinda ou da manifestação de Cristo, que é o principal tema da epístola. Agora, outro exemplo. Há N exemplos. Há um versículo na Bíblia que diz que Judas foi-se enforcar. Agora, imagina um falso profeta, adepto de uma seita suicida, vai dizer, olha, vai tu e faz o mesmo. Pegava naquele versículo isolado e faria uma doutrina. Mas aqui, mais especificamente, nós falámos em questão de profecia. Em questão profética, 1 Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 4, do 13 ao 18, tem uma ligação, só acaba no versículo 11 do capítulo 5. É tudo o mesmo tema. E da mesma forma, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, só acaba no versículo 12 do capítulo 2. É o mesmo tema. É isso que nós vamos depois provar ao longo deste estudo. Então, não isoles versículo do seu contexto. Lê o texto dentro do contexto. Porque o texto fora do contexto é pretexto para heresias. 3. Comparar sempre Escritura com Escritura. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos não com as palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou é divinamente inspirada. Toda a Escritura, então ela foi inspirada. Então a Escritura tem palavras lá escritas. Então nós devemos comparar as coisas espirituais, as palavras que Deus inspirou, com outras palavras espirituais. As coisas espirituais com as coisas espirituais. Então esta regra aqui é comparar sempre Escritura com a Escritura. Terceira regra, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Vou dar aqui um exemplo. Se estudarmos sobre a vinda do Senhor Jesus, devemos sempre analisar todos os versículos que falem sobre a vinda do Senhor, para que possamos ter uma ideia geral, do quadro geral acerca do tema ou da doutrina sobre a vinda do Senhor Jesus, e também para que possamos chegar a uma melhor conclusão. Comparar Escritura com Escritura. Nós temos 4 evangelhos. 3 deles, temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 desses evangelhos, embora tenham outras histórias também adicionais, que não estão nos outros, mas, regra geral, o seu conteúdo geral, a grande parte do seu conteúdo, contém os mesmos eventos, as mesmas coisas, as mesmas ações de Jesus, as mesmas palavras, os mesmos milagres de Jesus, libertações dos curas de Jesus, salvações operadas por Jesus. Contém os mesmos eventos, mas por óticas diferentes, ou por perspectivas diferentes. Não são opiniões diferentes, mas são visões diferentes. Por exemplo, se eu estou de frente, eu vou ver... Se eu estou aqui a ver a cena da multiplicação dos pães, se eu estou a ver Jesus e ele está de costas, eu vou ter uma perspectiva. Se houver um outro evangelista que está de frente, ele vai ter outra perspectiva. Se houver outro que está de lado, vai ter outra perspectiva, vai ter outra ótica. Não são opiniões diferentes, apenas são óticas diferentes. É o mesmo evento e cada um conta detalhes que se vão complementando. Se nós compararmos Escritura com Escritura, no final, por exemplo, do tema sobre a vinda do Senhor, vamos ficar com um quadro completo, enriquecido com muitos detalhes sobre os versículos que falem, todos os textos que falem sobre a vinda do Senhor Jesus. Eu dou o exemplo da vinda, pode ser do arrebatamento, pode ser do dia do Senhor, ou do dia da ira do Senhor, ou da grande tribulação, e ficamos com o quadro completo. A Bíblia, ela não deve ser interpretada pela teologia, ou pela filosofia, ou pelo homem. Nós devemos ter cuidado.
Porque se tu vais interpretar a Bíblia de acordo com a teologia que tu aprendeste, pré-tribulacionismo, ou mid, ou pós, tu podes cair em erro. Então tu tens que interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. 4. Vou aqui falar da regra da concordância, ou da harmonia bíblica. A Bíblia nunca se contradiz. Ela não se contradiz. Ela não se contradiz em questões doutrinárias, nem em questões proféticas ou escatológicas. Nós estamos a estudar escátolos, logia. Ou seja, logia é estudos ou tratados. Últimos tratados, últimos estudos. Por outras palavras, os estudos das últimas coisas que vão acontecer na Terra. A Bíblia não se contradiz nunca. Ela nunca se contradiz. E se houver algum problema na interpretação de uma passagem profética em relação a outra passagem profética que fale sobre o mesmo tema, o erro estará sempre no leitor ou no estudante bíblico e jamais na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, inspirada e foi inteiramente preservada. Os céus e a terra passarão, ou hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Jamais, nunca passarão. Mateus 24:35. Então nós vemos aqui uma coisa interessante. E é impossível que Deus minta. É impossível que Deus erre, que Deus falha. Agora vamos ver aqui, João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras são testemunhas. Elas testificam de Cristo. Lucas 24:44. São estas as palavras que vos disse quando ainda estava convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então Jesus, ele é o cumprimento. As Escrituras testificam, são testemunhas. Mateus capítulo 18, versículo 16 diz assim: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Temos aqui uma confirmação, uma concordância, a regra da concordância ou da harmonia. A palavra de Deus, ela concorda, ela nunca se contradiz. O quinto item, determinar as referências literais é uma regra. Temos que determinar as referências literais das figuras de linguagem. Ou seja, temos que pegar nas figuras de linguagem, determinar nessas figuras de linguagem quais são as referências literais das figuras da linguagem que nos dão uma comparação, para nós, uma substituição ou uma amplificação. Exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aqui temos uma figura de linguagem chamada símil, ou comparação, quando a linguagem diz como, semelhante a. Esse tipo de linguagem é uma linguagem característica da símil. Então há aqui uma figura de linguagem, uma símil, tanto na questão do sol como da lua. O sol tornou-se como. Quer dizer que não é uma linguagem totalmente literal. O sol não se transformou num saco de silício, mas ficou negro como um saco de silício. Então é uma linguagem comparativa, mas que nos dá o quê? Nos dá uma referência literal, de comparação do que vai acontecer antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. É um sinal que antecede o dia do Senhor, também conhecido como o grande e terrível dia da ira do Senhor. Então o sol escurece, fica como. É uma figura de linguagem, comparação, para nos dar essa ideia. E a lua tornou-se como sangue. Quer dizer que a lua não se vai transformar literalmente em sangue, mas é uma comparação. Vai-nos dar a ideia do que vai acontecer. Ela vai ficar da cor do sangue. Aqui tem uma figura de linguagem assímil que nos dá uma comparação de algo literal. É uma referência literal ao que vai realmente acontecer. Também nós vemos, irmãos, na parábola das 10 virgens, é uma parábola, portanto é uma narrativa comparativa, está lá em Mateus 25. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Que clamor é esse? É um aviso. É o tal aviso no sol. O sol escurecerá e a lua escurecerá, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. São sinais. E as que estavam preparadas é que subiram. Não quer dizer que seja 50% salvos, porque a Bíblia não se pode contradizer. Já vimos aqui que é uma regra, não é? Que nós vimos que a Bíblia não se contradiz. É uma regra da concordância ou da harmonia. A Bíblia também diz que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então era impossível serem 5, que aqueles 5 representassem metade. Vão salvar e metade vão se condenar. Mais de metade vão ser condenados. Porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que é que a gente extrai dali? Literal. Entraram para as bodas do Cordeiro e fechou-se a porta. Literal. A igreja vai participar das bodas do Cordeiro. Aquilo é uma narrativa comparativa, mas tem. E quem está preparado, quem tem o azeite, quem tem o Espírito Santo,
Temos que saber extrair do texto as referências literais, que vai se cumprir literalmente. Por último, em sexto lugar, temos a lei do duplo cumprimento. Na lei do duplo cumprimento, nós devemos reconhecer que, por vezes, o cumprimento profético de algumas passagens tem duas aplicações e não somente uma. Tem duas aplicações temporais e não somente uma. Primeiro, tem a aplicação próxima. Segundo, tem uma aplicação longínqua. E que, por vezes, um cumprimento parcial e um cumprimento total. Exemplo, a profecia de Joel, capítulo 2, do 28 ao 32. Eu vou ler. Diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Portanto, aqui fala do dia do Senhor. O dia do Senhor, depois nós vamos estudar isso com mais atenção, vai ser um período que vai ter várias coisas. Este dia do Senhor começa com sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Vai ter também sinais na terra. Vai ter um grande tremor de terra e no mar. Tsunamis, porque vai haver bramido das ondas. E muitos vão desmaiar de terror, na expectativa das coisas que vão sobrevir à terra, por causa do bramido, da fúria das ondas. Este dia do Senhor tem muitos eventos que acontecem neste dia. Vai ser um dia longo, não vai ser um dia literal, 24 horas, mas vai ser um dia longo. Em Atos, capítulo 2, tu vais ver um cumprimento parcial. Diz assim: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, ou seja, um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Quer dizer, às 9 da manhã, logo de manhã, já estariam bêbados? Não. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais em baixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então repara, esta profecia foi citada como cumprimento, mas este cumprimento foi um cumprimento parcial. Ou seja, a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, tem vários aspectos. Alguns aspectos já foram cumpridos parcialmente, como o derramar do Espírito Santo. Há aqui aspectos que ainda não aconteceram. Não aconteceu sangue, fogo e vapor de fumo. Sinais embaixo da terra. Prodígios no céu. O sol não se converteu ainda em trevas e a lua em sangue. Isto aqui aponta para os últimos dias. Ainda não se cumpriu. E este derramar do Espírito Santo, em Zacarias 12:10, por a altura da batalha do Armagedom, quando Jesus vier no cavalo branco, é diferente ele vir nas nuvens com os anjos, enviar os anjos a juntar os escolhidos. Ele vai vir no cavalo branco, Apocalipse 19,
e os anjos vão dar ordens às aves para comer as carnes dos reis da terra. Vai ser algo diferente o evento de Apocalipse 19 de Mateus 24. Há quem diga que é o mesmo, mas eu não creio, depois eu vou provar que não é. Este cumprimento do derramar do Espírito Santo vai ter um outro cumprimento em Zacarias capítulo, na Batalha do Armagedom, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e súplicas, e olharão para mim, a quem trespassarem pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Portanto, vai ser um grande derramar do Espírito Santo sobre o remanescente de Israel. Porque 2/3 da terra farei passar pelo fogo. Vão morrer, vão ser extirpados durante a última semana de Daniel, que começa quando o anticristo sai vencendo e para vencer. Começa logo aí no iniciozinho, que a Bíblia chama de princípio das dores, e depois há a abominação da desolação a meio, ao fim de 3 anos e meio, e nos últimos 3 anos e meio inicia a grande tribulação, e depois também temos o dia do Senhor. Esse povo, os que não forem arrebatados, os judeus que não aceitarem a Cristo, os israelitas que não aceitarem a Cristo Jesus, até ao dia do arrebatamento, 2/3 deles vão morrer. E somente 1/3 deles vai ficar vivo até ao dia da Batalha do Armagedom. E aí, Deus vai derramar o Espírito Santo. Então é o cumprimento de Joel, vai ter outro cumprimento. Já teve um cumprimento parcial no dia de Pentecostes, e tem tido até hoje, porque até hoje as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e falam em línguas, mas vai ter um cumprimento final no Armagedom, Zacarias 12:10, que diz aqui no contexto: e acontecerá que naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Israel, Jerusalém, que vierem contra Jerusalém, no versículo 9. Vão estar reunidos todos no vale do Megido, os reis da terra, e vão tentar lutar contra o Cordeiro de Deus, mas vão quebrar a cara, como diz o brasileiro, vão se arrebentar, como diz o português. Então aqui nós vimos a dupla aplicação. Tem profecias que têm um cumprimento próximo e outro cumprimento longínquo, e tem profecias que têm um cumprimento parcial e outro total, ao final, ao pleno, no futuro. Era isso que eu queria falar com os irmãos, amém? Outro exemplo também tremendo. Nós já vimos, irmãos, o sol só se vai converter em trevas e a lua em sangue quando for aberto o 6º selo do Apocalipse. Antes da abertura do 6º selo do Apocalipse, o sol não se converte em trevas, a lua também não se converterá em sangue, não vai haver esse sinal. E também não vai iniciar o dia do Senhor. Em Daniel 9:27, muitos dizem que Daniel 9:27 já se cumpriu historicamente. Eu diria, em parte, mas tem um cumprimento pleno no futuro. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, isto é uma semana profética, uma semana de anos, portanto, por 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós sabemos, irmãos, que muitos alegam que isto já teve um cumprimento total em Antíoco Epifânio, rei da Síria. Porque dizem que Antíoco Epifânio fez muitas coisas más ao povo de Israel, ao povo judeu, não é? Ele proibiu a celebração dos sábados, proibiu a circuncisão e começou a matar pessoas. Quem praticava a circuncisão matava os pais e tudo. Fez muitas atrocidades. E alega-se que ele colocou uma imagem de Júpiter dentro do templo de Deus. Colocou uma abominação da desolação, colocou uma imagem de escultura lá. Eles dizem que o cumprimento pleno já foi. Eu já te vou provar que não, isto foi um cumprimento parcial. Porque não há nada que te afirme na história que ele fez um tratado com Israel e com muitos por 7 anos. Quer dizer que então ele não cumpriu totalmente essa previsão, mas em parte. Ele apenas entrou lá e profanou. Ele profanou. Não diz que ele fez um acordo e a meio violou o acordo. Pelo menos eu ainda não encontrei, pode ser que haja algum documento que consiga provar isso, mas mesmo que haja, eu te digo uma coisa, isto vai ter um cumprimento futuro. Teve um cumprimento parcial, teve um cumprimento inicial, mas vai ter um cumprimento final. É a tal lei da dupla referência, do anticristo. Vamos agora a Mateus 24, em Mateus 24 é quando Jesus fala sobre esta abominação. Diz assim, Mateus 24, versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre a pedra que não seja derrubada, ou derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Portanto, perguntaram, qual é o sinal da tua vinda? Uma pergunta-chave a que Jesus respondeu. Ele falou de muitas coisas. 15.
Quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Portanto, Antíoco Epifânio veio no período interbíblico, aquele período entre o Velho e o Novo Testamento. 400 anos de silêncio, em que não houve profeta que escreveu algo que fizesse parte do cânon, da escritura inspirada. Antíoco Epifânio veio antes de Jesus. Antes de Jesus. Jesus veio depois. Então, obviamente que Jesus estava falando de algo futuro. Este abominável da desolação, Jesus não estava falando de Antíoco, mas de alguém que viria no futuro, antes da sua vinda. Podemos dizer que Daniel 9:27 teve um cumprimento inicial e parcial, mas vai ter um cumprimento final, definitivo e futuro. Então Jesus estava falando. Jesus que veio depois de Antíoco. Jesus estava falando claramente que isto era um sinal da sua vinda, quando virdes. Então eles ainda não haviam visto. O povo de Israel ainda não havia visto isto. E uma coisa interessante, irmãos, esta palavra aqui de Mateus 24, ela é paralela. Porque Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Paralela com Lucas. E olha o que é que diz em Lucas 21. Versículo 20. Mas quando vires que Jerusalém está cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Agora repara. Jesus veio uma vez em carne para tirar os pecados do mundo. Voltará a segunda vez sem pecado para os que o aguardam para a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e versículo 28. Vai haver uma segunda vinda de Jesus. Jesus aqui estava falando da sua segunda vinda. Muitos dizem que esta profecia aqui, de Jerusalém cercada de exércitos, não ficar pedra sobre pedra, se cumpriu com Tito, em 70 depois de Cristo, porque Tito sitiou, cercou Jerusalém de exércitos e queimou o templo, destruiu o templo foi queimado, foi destruído e caíram as pedras que estavam no templo. Teve um cumprimento? Teve. Teve um cumprimento de não ficar pedra sobre pedra, literal. Teve um cumprimento, não ficou pedra sobre pedra. Não terá outro cumprimento. Esse templo já foi derrubado. Vai haver outro templo, aleluia, que é o templo da grande tribulação. É o templo do anticristo. É o templo da última semana, aliás, da última semana de Daniel 9. Agora repara, um detalhe aqui. Tito, o general romano, sitiou Jerusalém. Ou seja, cercou de exércitos. Ele cumpriu em parte a profecia, mas não cumpriu a outra parte. Ele não fez nenhum tratado de 7 anos. Ele não fez nenhum acordo por 7 anos. Mas nada consta que tivesse feito. E em segundo lugar, nada consta que Tito tenha estabelecido a abominação desoladora. Ele apenas queimou tudo, não ficou pedra sobre pedra. Ele cumpriu a primeira parte da profecia, não ficar pedra sobre pedra. Mas a questão da Jerusalém cercada de exércitos e da abominação da desolação como sinal da vinda de Jesus, como sinal da segunda vinda de Cristo, ainda não cumpriu. Isso vai ser cumprido com o anticristo. O anticristo vai estabelecer a abominação da desolação. Portanto, ele vai cumprir todas as profecias e depois Jesus vem. O método de interpretação bíblico deve ser literal, gramatical, histórico e não alegórico. Porque a autoridade está na Escritura e não no homem. E os princípios de interpretação é o princípio de não inserir ideias pré-concebidas. Ou seja, se eu vou partir para o estudo da profecia, já sabendo tudo, não, eu já sei que o arrebatamento é antes da grande tribulação, então mesmo que eu veja que é depois, eu não vou crer. É um exemplo. Ou se eu crer que o arrebatamento é depois, no finalzinho, é só ao fim dos 7 anos. então mesmo que a Escritura me diga outra coisa diferente, eu não vou crer. Ler a Bíblia linearmente e procurar que ela fale connosco e não nós inserirmos a nossa ideia. Extrair dela o que ela nos quiser falar e não inserir nela os nossos conceitos ou preconceitos. 2. Ler o texto dentro do contexto. Sempre. Não isolar versículos. Muita gente diz, pastor, Mateus 24 nos diz que o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Mas esse dia e essa hora que ninguém sabe tem um contexto em Mateus 24. Ou seja, ele é precedido de sinais. Isso não quer dizer que a vinda do Senhor é sem sinais. Então tem que ver quais são os sinais da sua vinda. Está dentro de Mateus 24 esse texto do dia e a hora que ninguém sabe. Esse dia e a hora que ninguém sabe é só depois de todos esses sinais. Porque, embora eu não saiba o dia e a hora, o tempo e a estação eu sei. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que se vos escreva, porque vós bem sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Mas vós, porém, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 em diante. O que quer dizer que eu não sei o dia e a hora, mas eu vou saber o tempo e a estação, quando Jesus estiver para vir. Não leiam texto isolado, texto fora do contexto, porque senão vão arranjar pretexto para fazer heresia, ou heresias. 3. Comparar sempre Escritura com Escritura. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, glória a Deus, e não pela teologia.
e não pela filosofia, e não pelo conceito humano, ou pela psicologia, ou pela sociologia, ou pelo aconselhamento pastoral, ou pelas disciplinas de teologia, nada disso. 4. A Bíblia não se contradiz. É a regra da concordância e da harmonia. Portanto, ela não se contradiz. Se houver alguma contradição, o erro está no intérprete. Está em quem está a ler, não na própria palavra. Porque ela é a autoridade final sobre a minha vida. Eu não vou viver só de pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ela é a autoridade. Ela é poderosa para me salvar. 5. Nas figuras de linguagem devemos determinar quais são as referências literais que nos demonstram ou que nos mostram uma comparação, substituição ou modificação. Ou seja, nas parábolas, metáforas e outro tipo, alegorias e outro tipo de figuras de linguagem, nós devemos ter em mente que se estamos falando de um texto profético, vai ter que ter algum tipo de comprimento literal e ver qual é a referência literal. Por último, 6º, saber que por vezes o cumprimento profético de algumas passagens tem 2 aplicações temporais e não somente uma. Tem uma aplicação próxima e uma aplicação longínqua. E que por vezes o cumprimento é parcial, mas tem também um cumprimento total. Ou seja, tem um cumprimento inicial que é parcial e tem um cumprimento final que é total. Todos vós que assistirdes estes estudos proféticos acerca da vinda do Senhor Jesus, acerca do arrebatamento, da grande tribulação, do dia do Senhor, ireis ficar enriquecidos na palavra de Deus e ficareis aptos para manejar a palavra de Deus como um homem que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, e crescereis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima.